E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Saiu o nosso edital para PGE Santa Catarina. Vamos analisar alguns detalhes importantes para você fazer uma preparação completa e específica para essa prova, beleza? Vamos lá, analisando o edital, a gente começa pela parte boa, pela remuneração. R$ 27.400 é um excelente subsídio, não tem do que reclamar. Eu, sinceramente, não tenho informação aqui se lá em Santa Catarina são distribuídos honorários, tem verbas indenizatórias, enfim, eu não sei se tem mais salário fora este, mas sinceramente nem precisa de mais, né? Excelente essa remuneração de Santa Catarina. A banca é a FEPESE, não é das bancas mais conhecidas, mas a gente tem algumas noções e dá para fazer uma preparação olhando um pouquinho para essa FEPESE, a gente vai falar mais aqui no fim desse vídeo. Vagas. São apenas 4 vagas, mais cadastro de reserva. Mas como eu já falei em vídeos anteriores, analisando edital mesmo, não leve em consideração pelo número de vagas no edital, tá? O tempo de validade de um concurso, 2 anos, prorrogável por mais 2, é muito tempo, muita coisa acontece nesse período e pode ser que se chame, sabe, 50, 60 procuradores aqui. Isso vai acontecer? Eu não sei. Mas é melhor você fazer essa prova e ser chamado daqui 4 anos do que nem fazer por causa desse número de vagas, beleza? E nós temos expectativas de algumas provas para a AGU ao longo desse tempo, outros concursos grandes. Muita gente que está fazendo PGE São Paulo deve fazer Santa Catarina, então essa fila deve andar muito. Como deve andar muito, não leva muito em consideração esse número de 4 vagas aqui não. Eu sempre uso como parâmetro o PGE Mato Grosso, não tinha nenhuma vaga no edital e com 2 meses de homologação já chamaram mais de 30. Então assim, você vê que isso não é uma coisa que você deve ter por critério. Tem um elemento chato nesse edital que eu não gosto quando vem presente, mas se está aqui faz parte do jogo. 3 anos de prática jurídica para a posse, tá bom? Então assim, quando você for chamado, for nomeado e for apresentar sua documentação para a posse, você já tem que comprovar 3 anos de prática jurídica. Nessa prática jurídica não entra pós-graduação, mesmo a estrito quanto a lato sensu. O que entra aqui é prática de advogado e de profissões de nível superior, de cargos de nível superior, privativos de bacharel em direito. Pode ser cargo comissionado, não tem problema. Mas tem que ser 3 anos de prática jurídica aqui. O bom é que é para posse, então mesmo que você não tenha esses 3 anos hoje, só para homologar esse concurso aqui vai pelo menos mais 1 ano. Até te nomearem, tem uma chance boa de passar esse período aqui. Então você também não vai deixar de fazer essa prova por causa desses 3 anos de prática. Exceto se você ainda está se formando, porque se você ainda está se formando, está ali no 8º período, então deve ser bem difícil para você conseguir ter esses 3 anos de prática para assumir na PGE Santa Catarina. Agora, se você já está formado, cara, esquece isso daqui e estuda como se essa fosse a prova da sua vida. Não se deixe limitar por esse tipo de coisa. Beleza? Mais algumas questões. A prova objetiva é dia 2 de dezembro. Isso quer dizer que você ainda tem 9 semanas, ainda dá para fazer uma preparação decente para essa prova. Como a gente vai analisar no conteúdo programático, algumas disciplinas que normalmente vêm em prova de advocacia pública, dessa vez ficaram de fora. Então assim, esse edital, ele não é pequeno, mas ele também não é dos mais extensos para advocacia pública. Dá para estudar bem em 9 semanas. São 150 aprovados na primeira fase. Então, se você considera que você não está no melhor nível de estudo, está começando agora, esquece as 4 vagas do edital, o seu foco é passar na primeira fase, tá? O seu foco é essas 150 vagas. São 100 questões em 5 horas, tranquilo isso daqui, 5 horas é um tempo bom de prova, não há muito o que comentar a respeito, beleza? Para a segunda fase, não tem data marcada, mas com certeza não será em 2018. Essa segunda fase com certeza é 2019. Por isso que o seu foco, a sua preocupação neste momento é só a primeira fase, tá? Você só vai se preocupar para a segunda fase no dia 3 de dezembro, que é na segunda-feira depois da prova, aí você começa a pensar o que estudar para essa segunda fase. Para a primeira, por enquanto, você esquece que isso existe. Só saiba que são 2 provas, 4 horas cada.
E o edital, ele não fala se uma prova vai ter peça, outra vai ter parecer. O que nós sabemos é que é possível que caiam tanto peças quanto pareceres e teremos várias questões. O edital, ele não especificou bem como vai funcionar essa prova discursiva, mas como eu já falei, essa não é uma preocupação sua para agora. Esquece isso, beleza? E a prova oral também não tem data marcada, essa que não deve ser sua preocupação mesmo agora. Eu só trouxe aqui porque ela é um pouco diferente, ela é um estilo diferente de como normalmente se fazem provas orais em concurso de advocacia pública. Olha só esse daqui, ele é por sorteio de ponto. Como que funciona isso? Com antecedência de 1 hora ou um pouquinho mais, mas é no mínimo 1 hora para a sua prova, é sorteado um ponto. E aí sorteia lá que você vai ter que falar sobre licitações. E aí você tem um tempo para estudar, que é 1 hora ou um pouco mais, você pode levar seus livros, consultar Vadimeco, tudo que tiver à sua disposição, só que você fica incomunicável nesse tempo, ninguém vai poder ir lá te dar uma aula, sabe? E aí você pode estudar esse ponto, no tempo que tiver lá você estuda o máximo que você pode, e aí você vai para a arguição. E aí os examinadores vão lhe perguntar acerca desse ponto específico que foi sorteado, beleza? É uma prova um pouco diferente, mas você pode ter certeza de uma coisa, se você sobrevive nessa primeira fase, se você sobrevive nessa segunda fase, fazer essa prova oral aqui vai ser tranquilo para você, beleza? Hoje pode parecer muito difícil falar profundamente sobre um ponto sorteado com pouco tempo para estudar, mas depois de passar na primeira e na segunda fase, você já estudou tanto e você está num nível de confiança tão bom que acredite, prova oral não é problema, tá? Vamos lá? Continuando, vamos ver o conteúdo programático. Ok, olha só, direito constitucional, administrativo, processual e tributário, como sempre, é o carro-chefe da advocacia pública. Você pode ver que aqui são 62 questões só nestes temas, ok? Só que direito processual aqui é diferente nesse edital, tá? Não é processo civil puro. Nesse processual eles colocaram um monte de coisa. Tem processo administrativo, tem processo constitucional, que processo constitucional nada mais é que remédios constitucionais e controle de constitucionalidade pela via abstrata, controle direto. Tem processo tributário, que nada mais é também do que execuções fiscais e ações anulatórias. Ou seja, tem várias especificações aqui dentro desse direito processual, inclusive processo do trabalho, ok? De toda forma, você tem que fazer uma preparação forte em processo civil, tá? Processo civil aqui é no mínimo 10 dessas 17 questões. E estudando processo civil, você também está vendo o controle direto de constitucionalidade, as questões relativas ao controle direto, né? Você também está vendo execuções fiscais, então você está vendo o que eles chamam aqui de processo tributário, beleza? Então, carro-chefe aqui é processo civil, e não descuida de processo do trabalho, tá bom? Provavelmente o processo do trabalho deve ter um peso razoável aqui. Até porque direito do trabalho tem um pezinho razoável, são 5 questões que você não deve negligenciar. Nesse direito do trabalho, só veio o direito material do trabalho, tanto individual quanto coletivo, mas a parte processual tá lá em direito processual, beleza? Caiu direito eleitoral, cara, é uma coisa um pouco diferente pra gente que está acostumado com a advocacia pública. Geralmente o pessoal do Ministério Público e da magistratura tem mais familiaridade com o eleitoral. Contudo, esse eleitoral aqui são só 3 questões e o conteúdo é bem pequeno. Pode dar uma olhada no edital, que você vai ver que o conteúdo de eleitoral é mínimo mesmo. Provavelmente, se você estudou constitucional no nível forte, você já sabe mais da metade do conteúdo aqui de eleitoral, que é justamente aquela parte que está lá na Constituição, ok? Direito civil, básico de sempre, 10 questões, também não se deve negligenciar. Direito ambiental, às vezes cai com um peso maior em advocacia pública. Nessa prova veio com peso pequeno, são só 5 questões. O conteúdo de direito ambiental não é dos mais extensos, mas também é razoável. Mas tem algumas coisas ali que às vezes caem em advocacia pública que dessa vez deixaram de fora. Direito penal, esse é problema para quem estuda advocacia pública. Quem estuda advocacia pública costuma ser, e aí eu falo por mim, pelos meus colegas procuradores, nós somos semi-analfabetos em direito penal. E esse conteúdo não é pequeno, tá? Se você olhar no edital,
é desse tamanhozinho, parece pouca coisa, mas aí nessa pouca coisa tá lá, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Só aí já foi a metade do Código Penal, beleza? Então assim, pode parecer pequeno, mas não é pequeno. Estudar direito penal aqui realmente é problema para esse edital, beleza? E legislação estadual, inclusive eu digitei errado aqui, legislação estadual é bastante normas, tem muita coisa. E imagino eu que até por isso eles colocaram direito ambiental com um peso um pouco menor, porque a gente tem normas de direito ambiental aqui, que provavelmente vai cair, só que na parte de legislação estadual, beleza? Legislação estadual é sempre problemático estudar. Cada um tem seu método. Eu vou falar para vocês o que é o meu método particular de estudar legislação estadual, tá bom? Se você discordar, pode até colocar no comentário aqui qual é o seu, fique à vontade. O que eu vou falar é a minha experiência particular, tá bom? Reconheço que existem outros métodos. Ótimo. O que eu faço com legislação estadual? Eu não me preocupo com ela até chegar 2 semanas antes da prova. Por quê? Porque em todo esse tempo, até chegar 2 semanas antes da prova, eu tento aprender o que é mais importante para a advocacia pública. É constitucional, é tributário, é administrativo, é processo civil, é o que cai de verdade. É o que separa, no fim das contas, os aprovados dos reprovados. São esses conteúdos principais. Legislação estadual, o que você tem que fazer é memorizar as normas. Não busque uma compreensão profunda da legislação estadual. Busque memorizar as normas. Legislação estadual administrativa é basicamente entender o que tem de diferente para a legislação federal. Quando você vê lá 8.112, se você já estudou 8.112, você já sabe muito de servidor público. Quando você olhar a lei dos servidores públicos estaduais, você vai só pescando e memorizando o que tem de diferente porque você já aprendeu para 8.112. E aí você vai ver que não é tanta coisa assim. Então, legislação estadual, eu faço isso, tá? Eu deixo para estudar nas 2 últimas semanas e aí eu faço um estudo muito concentrado. Eu leio muitas e repetidas vezes a legislação estadual. Esse é o método que eu utilizava quando eu ainda fazia os concursos e para mim sempre funcionou muito bem e para muitos dos meus colegas aprovados também. Se você tem outro método, claro, essa não é uma verdade absoluta, você pode usar o seu método, obviamente. Beleza? Para fechar esse nosso comentário do edital, vamos falar só um pouquinho da banca, tá? FEPESE, talvez você não conheça essa banca, ela não é das maiores do Brasil, mas também não é das menores, então a gente tem algumas provas anteriores para poder tirar uma noção do que a FEPESE faz. E só o que eu posso garantir para você é, não precisa ter medo desta banca, tá bom? Ela é uma banca razoavelmente justa, as questões costumam ser equilibradas, tem uma prova ou outra que destoa, mas o normal são provas bem equilibradas. Costuma ser mais equilibradas que CESP. CESP às vezes dá umas pisadas na bola violenta. Por isso, ela lembra um pouco a FCC, tá? E uma banca que lembra a FCC, você estuda como? Você reforça a lei seca sempre. Por exemplo, direito administrativo. Cara, direito administrativo, você vai ler um manual, vai ler livro, vai ler resumo, vai ver videoaula, pode fazer tudo isso. Mas você precisa conhecer a legislação. Se você não conhece a 8666, você está muito atrás para estudar licitações. Você tem que conhecer. Contratos públicos, a mesma coisa. Lei do processo administrativo. Enfim, todas as grandes leis do direito administrativo, você tem que conhecer para fazer uma prova FCC e para fazer a prova FEPESE também, beleza? Isso vale, claro, para as outras disciplinas. Então, para fazer essa prova, você estuda muita lei seca e informativos também cai. Aqui, quando eu coloco lei seca e informativos, eu não coloquei súmulas, mas súmulas é um tanto quanto óbvio, tá? Qualquer prova que você for fazer na sua vida, você tem que conhecer muito bem as súmulas. Agora, os informativos é bom conhecer dos últimos anos, 2017 e 2018. E não precisa aprofundar muito em jurisprudência, tá bom? Só de ver os informativos resumidos lá do Dizer o Direito, você já vai bem para essa prova da FEPESE. Eventualmente vai cair uma questão ou outra que era daquele julgado mais raro, que quase ninguém conhecia.
esse julgado ou outro, infelizmente, você vai ter que chutar na prova mesmo, sabe? Por quê? Porque o importante é você fazer um estudo que abarque ali 95% das questões da prova. Você não pode ficar preocupado com essas questões muito específicas que caem eventualmente. Para fazer uma prova FEPESE estudando 90 a 95% das questões, é simples. Doutrina básica, lei seca e informativos 2017, 2018 resumidos. Pronto, é o bastante para você ir tranquilo para essa prova. Nós, do Revisão PGE, não vamos te deixar na mão e já estamos preparando agora um curso para lançar específico para essa PGE Santa Catarina. Qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram que você fica sabendo de mais detalhes. É isso aí e vamos juntos. Estadual, o que você tem que fazer é memorizar as normas. Não busque uma compreensão profunda da legislação estadual. Busque memorizar as normas. Legislação estadual administrativa é basicamente entender o que tem de diferente para a legislação federal. Quando você vê lá 8.112, se você já estudou 8.112, você já sabe muito de servidor público. Quando você olhar a lei dos servidores públicos estaduais, você vai só pescando e memorizando o que tem de diferente porque você já aprendeu para 8.112. E aí você vai ver que não é tanta coisa assim. Então, legislação estadual, eu faço isso, tá? Eu deixo para estudar nas 2 últimas semanas e aí eu faço um estudo muito concentrado. Eu leio muitas e repetidas vezes a legislação estadual. Esse é o método que eu utilizava quando eu ainda fazia os concursos e para mim sempre funcionou muito bem e para muitos dos meus colegas aprovados também. Se você tem outro método, claro, essa não é uma verdade absoluta, você pode usar o seu método, obviamente. Beleza? Para fechar esse nosso comentário do edital, vamos falar só um pouquinho da banca, tá? FEPESE, talvez você não conheça essa banca, ela não é das maiores do Brasil, mas também não é das menores, então a gente tem algumas provas anteriores para poder tirar uma noção do que a FEPESE faz. E só o que eu posso garantir para você é, não precisa ter medo desta banca, tá bom? Ela é uma banca razoavelmente justa, as questões costumam ser equilibradas, tem uma prova ou outra que destoa, mas o normal são provas bem equilibradas. Costuma ser mais equilibradas que CESP. CESP às vezes dá umas pisadas na bola violenta. Por isso, ela lembra um pouco a FCC, tá? E uma banca que lembra a FCC, você estuda como? Você reforça a lei seca sempre. Por exemplo, direito administrativo. Cara, direito administrativo, você vai ler um manual, vai ler livro, vai ler resumo, vai ver videoaula, pode fazer tudo isso. Mas você precisa conhecer a legislação. Se você não conhece a 8666, você está muito atrás para estudar licitações. Você tem que conhecer. Contratos públicos, a mesma coisa. Lei do processo administrativo. Enfim, todas as grandes leis do direito administrativo, você tem que conhecer para fazer uma prova FCC e para fazer a prova FEPESE também, beleza? Isso vale, claro, para as outras disciplinas. Então, para fazer essa prova, você estuda muita lei seca e informativos também cai. Aqui, quando eu coloco lei seca e informativos, eu não coloquei súmulas, mas súmulas é um tanto quanto óbvio, tá? Qualquer prova que você for fazer na sua vida, você tem que conhecer muito bem as súmulas. Agora, os informativos, é bom conhecer dos últimos anos, 2017 e 18. E não precisa aprofundar muito em jurisprudência, tá bom? Só de ver os informativos resumidos lá do Dizer o Direito, você já vai bem para essa prova da FEPESE. Eventualmente vai cair uma questão ou outra que era daquele julgado mais raro, que quase ninguém conhecia. Esse julgado ou outro, infelizmente, você vai ter que chutar na prova mesmo, sabe? Por quê? Porque o importante é você fazer um estudo que abarque ali 95% das questões da prova. Você não pode ficar preocupado com essas questões muito específicas que caem eventualmente. Para fazer uma prova FEPESE estudando 90 a 95% das questões, é simples. Doutrina básica, lei seca e informativos 2017, 2018 resumidos. Pronto, é o bastante para você ir tranquilo para essa prova. Nós, do Revisão PGE, não vamos te deixar na mão e já estamos preparando agora um curso para lançar específico para essa PGE Santa Catarina. Qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram que você fica sabendo de mais detalhes. É isso aí e vamos juntos!